porque das 272 páginas, eu não entendi nenhuma. Vamos lá, Grigolete. Pessoal, eu só vou discordar um pouquinho de vocês em relação aí a ser uma peça de fantasia, que eu acho que foi um pouquinho além, né? É engraçado porque a criatividade está no ar, né? Ficou muito enfático isso. E parece que esse bichinho da criatividade pegou, inclusive, picou o PGR, né? Eu tô para falar para vocês, assim, a gente debruçou literalmente sobre essa minuta, até porque é importante que a gente entenda isso, para saber até o que pode ser acusado, outras pessoas que estão sendo investigadas ali, e a gente fez um trabalho muito minucioso de entender, de fato, se aquilo tinha sentido e etc. E a conclusão que eu cheguei, basicamente, foi o seguinte, que isso aí é uma mistura, né, de Stephen King com o Robert Zemeckis, né? Por quê? Nós tivemos ali, né, a bem dizer, o Iluminado, que não precisa falar quem que é, nós temos o Cemitério Maldito, que é o próprio ordenamento jurídico brasileiro, né, simplesmente enterrado, nós temos também a Coisa, que é o próprio inquérito, né, das fake news que gerou essa situação toda. Curioso que foi praticamente nada dito a respeito desse inquérito nessa denúncia. Né, foi muito superficial. Para quem fez aquele estardalhaço todo e criou toda essa narrativa, foi no mínimo estranho não ter trazido. Lembrando que esse inquérito, inclusive, ele foi de 2019. Porém, a limitação que foi colocada ali da PGR é que o Bolsonaro estaria fazendo tudo aquilo a partir de março de 2021. Né? E por fim, né, porque eu citei o Robert Zemeckis, é que eu lembrei muito do De Volta para o Futuro. Porque o Bolsonaro realmente é o cara. Né? Ele conseguiu ir para o futuro, né? Ele já sabia que ele ia perder as eleições, ele sabia de tudo isso, sabia que o Lula ia voltar, sabia que o Lula ia se candidatar, ia ganhar as eleições, então não sei nem por que ele participou. Né? Mas mesmo assim ele voltou para o passado e falou, não, agora eu vou lá fazer alguma coisa, a gente tem que dar um jeito, por isso que eu fiz essa brincadeira, porque é exatamente isso que parece. Ana, né? De jurídico não tem nada nisso. Isso é uma peça de terror com ficção científica. Né? E a gente diz isso justamente analisando pontos críticos ali dessa denúncia, e eu vou trazer alguns para vocês. Como bem lembrado pela Ana, a gente chegou num absurdo, eu até fiz a pesquisa, falei, não, vou parar, em uma das leituras que eu fiz, vamos ver se a história do táxi veio parar aqui. O PGR deu conta de colocar aquela história do táxi dentro de uma denúncia desse porte. Né? Ou seja, até a história do táxi virou motivo. Mas motivo para quê? Bom, eu não sei, porque também isso não foi explicado. Né? Não existe uma logicidade ali, uma cronologia correta. Né? Começar por essa questão da introdução. Vocês imaginem que o PGR simplesmente colocou, antes de apresentar a denúncia formal, né, faz parte da denúncia, mas antes de ele colocar os fatos criminosos, ele abriu um tópico chamado Introdução, onde ele explica as razões do porquê que tem que haver aquela condenação. Então ele faz uma história ali. Vocês imaginem a seguinte situação, se na Lava Jato, de repente tivesse dado na cabeça do Deltan ou do Moro, fazer o seguinte, olha, vou criar um tópico de introdução. O Brasil sofre com corrupção desde tal, de sua fundação, tal. Então, por isso, nós precisamos condenar alguém. Foi mais ou menos isso que o PGR fez, só que em relação ao Bolsonaro. Né? Olha, nós não aceitamos mais golpe de Estado e a gente já sofreu muito com a ditadura, então nós precisamos condenar alguém. E esse alguém é Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca vi, em 21 anos de profissão, e olha que eu conversei com muitos colegas aí, com 30, 40 anos de carreira, se eles já tinham visto alguma situação dessa em peças, né, do Ministério Público ou da própria autoridade policial. E para minha surpresa, né, zero, na verdade, todos falaram, cara, eu nunca vi isso na vida, eu nunca vi isso, Emerson. De ter uma introdução explicando por que tem que ser apurado, por que uma pessoa tem que ser condenada. Então, começa por aí o show de bizarrices. Né? A própria acusação principal, né, que envolveu toda a trama de todas aquelas pessoas, ela não tem nem justificativa. Tá? Porque se colocou o seguinte, no tópico lá, que é um dos primeiros, depois da introdução, que é organização criminosa, eles colocaram o seguinte, que essa organização criminosa, ela foi criada, não foi para praticar crime. Né? Ele colocou ipsis literis, foi baseada num projeto autoritário de poder. Tá, PGR, mas quais crimes estão sendo apurados exatamente em relação à organização criminosa? Por quê? Baseado num projeto autoritário de poder, eu posso estar muito enganado, eu não vi nenhum dispositivo no Código Penal, nem na Constituição, nem em lugar de ordenamento algum que estabeleça que ter um projeto autoritário de poder seja crime. Então, aí a gente já começa a perceber o comprometimento jurídico da situação. Porque não foi indicado nada. Para que haja um crime de organização criminosa, tem que ser descrito em minúcias os crimes que estavam sendo colocados. Mas não, o fundamento principal foi esse. Né? Está sendo apurado porque foi baseado num projeto autoritário de poder. Né? E depois ele vai lá na frente, ele vai jogando, lançando supostos crimes. Né? A questão de datas também é um negócio absurdo, até por isso que eu fiz essa brincadeira do De Volta para o Futuro. Né? Porque ele começa meio de trás para frente, ele joga lá no dia 8 e deu até a impressão, né? Não sei, posso estar enganado, que de repente o PGF falou, não, vamos pegar o momento aqui e voltar para trás, né? Enfim, um negócio esquisito, de modo a colocar uma data inicial de onde todo esse planejamento começou. E segundo o PGR, isso começou em torno de julho de 2021, né? E se estendeu até janeiro de 2023, ou seja,
O Bolsonaro sabia que o Lula ia perder, que o Lula ia ganhar, ele sabia que ele ia perder, ele sabia que ia ter o dia 8. Então, lá atrás, ele já pensou em tudo isso, né? Voltou lá no passado e resolveu criar tudo isso aí, né? E ele ia dar um golpe de Estado, por mais incrível que pareça, no dia 8 de janeiro, quando ele já tinha esgotado todos os seus poderes. O Bolsonaro, nem se ele tivesse assinado a minuta, aliás, se hoje ele tivesse assinado a minuta, ou no dia 8, acho que o ideal adequado seria internar o Bolsonaro no hospício, né? Porque nem poder ele teria para assinar mais nada, ele já não era mais presidente da República. Então, como que o Procurador-Geral da República não nota um detalhe desse? E aí tem outra bizarrice também, Ana, que é essa questão de datas, essa questão temporal. Ora, ele diz que essa situação toda, essa organização criminosa começou em março de 2021, mais adiante ele diz que foi em julho, mais adiante ele diz que foi consolidado em 2022, depois ele joga para 2023, ou seja, é uma série de datas lançadas, há uma bagunça, uma falta de cronologia absurda. Eu nunca vi uma peça tão bagunçada na minha vida, né? Assim, a grosso modo, eu arriscaria até falar que é uma denúncia totalmente inepta, por causa desses requisitos básicos, mas tem mais coisa, gente, vamos tratar isso um pouco mais a fundo. Ele vai colocando ali no meio dessa história toda que ele vai criando, sem indicar objetivamente as provas, o máximo que ele traz ali são uns supostos prints ali, de diários, de coisas escritas, por quem? Pelo Bolsonaro? Não, segundo a denúncia, por outras pessoas que não o Bolsonaro. Então fica esquisito, né? Mas onde que o Bolsonaro se conecta, né, nisso exatamente? Ao todo, para vocês terem ideia, o nome do Bolsonaro foi citado 203 vezes nessas 272 páginas. Ele dá quase um nome Bolsonaro por página. No entanto, não há demonstração de nexo de causalidade ou de uma conduta específica do Jair Bolsonaro que levasse a essa circunstância. O que eles colocam que leva como essa circunstância são algumas falas do presidente que foram ditas ali de forma pública e notória, que ele falava em manifestações, às vezes ele se manifestava a respeito das questões eleitorais, da preocupação dele com o processo eleitoral, e a gente acaba justamente jogando, voltando, aliás, para essa parte de liberdade de expressão. E aí eu gostaria até de dizer um pouco mais a respeito disso, que é o seguinte: uma coisa que o PGR está entendendo como crime do Bolsonaro, eu entendo, dentro do parâmetro jurídico, de que ele estava, na verdade, não sequer exercendo o exercício da liberdade de expressão, mas ele estava agindo em estrito cumprimento do dever legal. O Bolsonaro não é um vereador de uma cidade pequena, o Bolsonaro era presidente da República, o cargo mais alto do executivo. Ele tinha, como um dos deveres também, acompanhar essa situação. Ele tem o dever de fiscalizar, de promover o que ele acha que tem que ser promovido e de acompanhar essa situação. Não só porque é o interesse dele, mas porque existe um interesse até maior que é o interesse do Estado brasileiro. E ele é o representante máximo do Estado brasileiro enquanto presidente da República. Então eu ouso dizer que até tudo que foi dito em relação ao presidente Bolsonaro é totalmente legítimo. Ele exerceu tudo isso e ele fez essas manifestações e demonstrou, inclusive, essas preocupações dentro do exercício regular de direito dele, né, que é, inclusive, uma causa que é excludente de culpabilidade dentro do direito penal, e também dentro do estrito cumprimento do dever legal. Ele tem mais a que acompanhar mesmo, ele tem mais a que fazer as reuniões com embaixadores, a expor as situações que ele está passando, os temores dele, a preocupação com o sistema eleitoral. Agora, isso é crime? Porque o máximo, mais perto que eles conseguiram chegar de alguma coisa que, porventura, eventualmente poderia configurar um crime, seria isso. Mas também nem isso foi especificado. Né? Então ficou essa bagunça, eles fizeram uma salada. Outros pontos, né, que a gente analisou ali, que eu achei, enfim, a gente já vem falando isso há muito tempo, mas que dá para fazer um compilado agora. Essas investigações, como a gente já cansou, eu vim outras vezes, inclusive, aqui tratar desse tema, relacionadas à imparcialidade dessa investigação. Está completamente comprometida toda a análise de imparcialidade dessas investigações. Né? Os próprios ministros que começaram esses inquéritos, no caso o ministro Alexandre de Moraes, com o apoio dos demais, tanto é que teve a DPF 572 lá atrás, em 2019, que reconheceu a constitucionalidade do regimento interno, o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, autorizou a instituição desses inquéritos e foi arrastando isso de lá para cá. Né? Então tem toda essa questão de violação da imparcialidade. Né? Os juízes têm, os ministros têm agido ali de forma totalmente parcial, dando declarações em público, enfim, uma série de situações ali que demonstram isso. E o Gonê, para surpresa de todos, resolveu embarcar nisso. Né? Acho até estranho, né? Porque aparentemente muitos inquéritos ainda estão sigilosos. E a gente sabe que estão sigilosos porque nem a gente teve acesso ainda à íntegra de tudo isso. Vai se soltando aos pedacinhos. Então como que o Gonê chegou a essa conclusão? Será que o Gonê tinha violado, né, de repente, o sigilo? Porque se nem as partes têm, ou ele estava trabalhando junto com o Alexandre de Moraes, isso, enfim, um negócio estranho, né? Lembrando que o Gonê é um PGR mais recente agora, ele não estava anteriormente. Então, criar uma narrativa com base nisso ficou muito esquisito. Outro ponto que chamou muita atenção é justamente essa questão da materialidade de provas. O que é materialidade de provas? Gente, para que haja um crime, tem que haver elementos suficientes demonstrando indícios fortes de materialidade, ou seja, que o crime de fato ocorreu. Por exemplo, no homicídio, uma pessoa que foi morta com arma de fogo, tem que ter arma de fogo, tem que ter digitais, por exemplo, expressa da arma de fogo, tem que ter uma pessoa morta, principalmente, né?
justamente para que a pessoa seja viabilizada a acusação de homicídio. Nesse caso aqui, que foi colocada a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, não tem nada de materialidade. Até quando eu peguei a denúncia a primeira vez, eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, poxa, mas 272 páginas, não é possível que tenha alguma coisa, né? E realmente não tem nada de substancial ali, nada, zero. Então fica difícil até fazer uma análise jurídica com base nisso, porque não existe. Né? O que deveria, que a gente até estava conversando no grupo de juristas a respeito disso, se o Bolsonaro, por exemplo, eles mencionam até o artigo 142, se o Bolsonaro tivesse convocado, por exemplo, o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional, aí a gente poderia cogitar numa eventual tentativa de provocar um golpe. Né? Porque ele poderia, através da convocação desses Conselhos de República e Conselho de Defesa Nacional, eventualmente invocar um 142. Mas nem isso teve. Então é um crime impossível. Como que uma pessoa vai decretar isso sem ter nem tomado essa iniciativa? E era óbvio que também não ia passar, né, gente? Porque o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional, ele está justamente vinculado ao Congresso. E o Congresso, a parte que teria que aprovar isso ou não, é a maioria e a minoria do Congresso, da Câmara e do Senado. Então, é uma coisa absurda. O Bolsonaro ia fazer o quê? Ele simplesmente ia pegar o táxi lá e sair correndo e falar, não, vamos entrar e tomar Brasília? Era isso que ia acontecer? É um crime impossível. E o Bonet não conseguiu explicar isso. Como que seria feito esse golpe de Estado? Né? Quais são os elementos ali necessários para que houvesse isso? Não foi explicado, inacreditavelmente. Em 272 páginas de denúncia, não teve essa explicação. Então, a denúncia realmente é puramente política. Porque não tem nada de jurídico ali. A gente, por mais que eu esprema ali e tente, olha, não, mas aqui talvez possa enquadrar, não tem. Em relação ao Bolsonaro, especialmente, não tem. Ele faz todas essas menções do nome dele, mas ele não consegue demonstrar um outro ponto que a gente chama que é o nexo de causalidade entre uma conduta efetiva do Bolsonaro e o crime em si. Então, se não existe esse nexo, não tem como enquadrar em crime. Muito menos em todos esses crimes que o Bonet colocou ali. Então, é realmente um negócio tortuoso, né? E o óbvio, né? O que ele está utilizando ali de mais forte ali seria justamente a delação do Cid. Ele tem que enquadrar também algumas pinceladas ali dentro, mas não tem enquadramento. Até porque, como eu já até fiz uma postagem até no X falando, essa delação do Cid não é que ela é anulável, ela é nula de pleno direito. Porque houve um constrangimento, inclusive, dele ali. Se é que não configuraria, eventualmente, até um crime de tortura em tese, né? Dada a coação que ocorreu ali. Até um pessoal ficou me criticando, né? Falou, não, mas o Alexandre de Moraes poderia, sim, feito, porque o parágrafo 7º lá da lei que trata sobre a delação premiada permite que o magistrado possa conversar com o réu e confirmar. Pois é, o magistrado ele pode confirmar. Olha, você disse isso e aquilo, A, B, C, D. É isso mesmo, ok. Ok, ele não fala mais nada, ele simplesmente defere ou indefere, homologa ou não homologa, revoga ou mantém. Ele não pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está vendo isso aqui, né? Se você não fizer tal, você sabe o que vai acontecer. A partir do momento que ele está fazendo isso, ele está negociando. Né? E o parágrafo 7º, inclusive, que foi mencionado aí por alguns esquerdistas, ele estabelece justamente isso. Ele foi criado, inclusive, se vocês olharem o debate que teve sobre o projeto de lei que instituiu esse dispositivo legal, ele foi criado justamente para permitir que o magistrado analisasse se houve abuso por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, para evitar o constrangimento. Né? Mas, ao contrário disso, o que o Moraes fez? O Moraes fez o que era para ele apurar como ilegalidade. Vocês entendem a gravidade disso? Ou seja, o dispositivo foi criado justamente para evitar o que o Alexandre de Moraes fez na delação do Cid. Não para ele não deveria, em hipótese alguma, participar da negociação e muito menos coagir a pessoa daquele jeito. Né? Então é nula. E se é nulo, cai por terra tudo, porque de prova, juntando a materialidade, o que tem ali, não tem absolutamente nada. Então é uma vergonha. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso até com essa denúncia dada quão rasa ela é. Foi bem assustador até, mas de jurídico mesmo não tem nada, fica até difícil, né? A gente tratar de juridicidade de um negócio que é totalmente atípico, dentro do ponto de vista jurídico.